Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Agora estou começando um projeto novo aqui de resenha de livros. Pretendo pegar alguns livros que me marcaram. Então, a introdução aqui para esse projeto que eu estou chamando aqui de Na Linha do Horizonte. Então, nessa linha do horizonte, vários livros assim marcaram e trouxeram muito enriquecimento e muita percepção diferente a respeito de mim, da vida, enfim. E eu quero trazer essa esses livros. Então a escolha dos livros é uma escolha, minha, afetiva, emocional, digamos assim. Não tem nenhuma conotação de ser uma escolha de livros, intelectual ou baseada, sei lá, em algum cronograma, algum tipo de currículo, enfim, não. A ideia é que são livros que marcaram, e trouxeram algum questionamento, perspectiva, modo de trazer. Cada livro vai ser algo que eu vou mostrar para vocês, vou trazer essa perspectiva a partir do livro. E o primeiro livro que eu escolhi para esse projeto, que está se iniciando agora, Na Linha do Horizonte, é esse livro aqui chamado O Barco Vazio, do Osho. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui, um breve comentário sobre a vida e a obra do Osho. A ideia não é ser exaustivo. Quem se interessar, tem bastante material e bastante vídeo também, nas redes aí a respeito do, inclusive do próprio, não sei como é que chama, se é um instituto, se é uma organização, enfim, mas o próprio ashram do Osho que ele criou tem um canal oficial nas redes aí, no YouTube, principalmente, que eu sei. E o trabalho do Osho marcou, enquanto vida, muitas pessoas, transformou muitas pessoas, e pós também, a partir desses livros, desses escritos que ficaram. E aí aqui a pequena curiosidade a respeito dos livros que são vendidos com esse título, assim, bem grande, né, com essas letras bem grandes, Osho, em letras maiúsculas. Não foram efetivamente escritos de próprio punho do mestre indiano, do Rajneesh, do Osho, depois denominado Osho. Foram livros de compilação. Todos esses livros que estão aí nas maiores livrarias e tal, na internet, são livros de compilação, sejam de cursos, sejam de meditações que ele guiava, eh, palestras, enfim, todo tipo de apresentação que ele fazia a partir de uma certa, como é que se diz, momento da trajetória dele. Todas essas palestras e apresentações eram gravadas, filmadas, e depois, a equipe que atuava com ele, eh, transcrevia cada palavra para escrita. Não tinha IA na época, então realmente era um trabalho, devia ser bem exaustivo, talvez. Então copiavam ali palavra por palavra que ele dizia, para ele teve algumas palestras, muitas palestras ele deu, como ele é indiano, me parece que ele deu em hindi, muitas palestras, mas a maioria, e as que ficaram famosas, foram em inglês. Ele sabia a língua inglesa também, por conta da, colonização inglesa, né, na Índia. Então, Osho basicamente, nascido como Rajneesh,
é o primeiro nome dele. E desde pequeno ele apresentou, aqui bem superficial, tá, gente? Quem se interessar tem, como eu disse, tem bastante coisa aí por fora, mas superficialmente, então, desde pequeno ele se interessou muito cedo já por questões da espiritualidade. Então, parece que na família a avó materna dele era sabia tantra, era era não sei se devota que fala, adepta, enfim, do tantra. Eh, Apresentou isso a ele, então ele teve contato e desde cedo se mostrou muito interessado com essas perspectivas da espiritualidade e tudo. E aí ele diz isso, eu li um outro livro dele que chama Autobiografia, como é que é? Autobiografia politicamente incorreta, alguma coisa assim. E ele fala que desde então desde muito cedo ele começou a ser compulsivo por livros, assim, muito compulsivo. Ele comprava, tem um vídeo no YouTube da biblioteca que existe, tá hoje no ashram que ele criou. Então, realmente ele leu de literatura tanto do Oriente quanto do Ocidente, eh, desde filosofia, literatura mesmo, no sentido de arte, poesia, enfim. Ele passou por muitas, leituras, tradições, enfim. E aí diz que aos 21 anos ele teve uma iluminação, não sei se um despertar ou iluminação, porque alguns dizem que o despertar é quando você tá, né, tá no nome, você tá despertando, você tá acordando e ainda não tá, efetivamente um ser iluminado e tal, que seria o ápice existencial que o ser humano consegue alcançar, que é a integração perfeita com o tal, com o nada, com o vazio e, enfim. E aí a partir dos 21 anos ele foi indo para esses lados de filosofia, de dar aulas, de dar palestras e ele parece que se formou na universidade, eu não lembro onde, na Índia, mas de filosofia, virou professor acadêmico de filosofia durante um tempo. E aí tem uma passagem curiosa que ele percebe: "Isso aqui que a gente está fazendo é tudo papagaiada", ele era muito irreverente, muito polêmico em vários sentidos, muito contestador, e ele chegou para o, digamos, o reitor da universidade, ele era muito conhecido como um professor que dava muito boas aulas do Rajneesh, de filosofia, fazia realmente pessoas quererem ir assistir às aulas dele. E aí ele percebe que tudo aquilo era meio fantasia, meio, eh, enfim, ele quebrou ali um certo padrão e diz que ele chegou para o reitor: "Eu nunca mais piso nessa universidade", e rasgou o diploma dele de filosofia na frente dele e foi virar um meditador, eh, digamos assim, profissional, e iniciar muitas pessoas aí na meditação. Então basicamente tem muito mais coisa, mas enfim, basicamente é isso. E aí, eh, de novo, Barco Vazio, tá, aqui ó, pela editora, acho que é Cultrix, quem se interessar, eh, tem aí na internet, estante virtual, vários ferramentas aí para adquirir. E do que para você eleger o título de um livro, concorda comigo que o título é a como é que se diz? É a porta de entrada, né, do livro, então é algo que está dizendo de forma significativa sobre o livro, correto? Parece meio óbvio, mas talvez a gente vê os títulos e "Ah, é marketing, isso, aquilo", mas eu vejo de uma forma muito mais profunda. Como amante dos livros, o título
não é só questão de marketing, é a é a porta de entrada para aquele universo, é a ao convite para aquele universo que está ali dentro. Então, ele escolheu O Barco Vazio. Curioso, título, né, curioso, assim, para um livro. E a gente vai explorar mais pra frente aqui, vou deixar essa pequena fagulha aí, que você fique um pouquinho curioso. Então o prefácio do livro, ele já dá a toada de todo esse livro, né, em que eu partici como eu disse, como geralmente esses livros nasceram de exibições, palestras, enfim, geralmente como eram tinha algumas que só o Osho palestrava, então não tinha ninguém interferindo ali no discurso, perguntando nem nada, mas tinha um dos modelos dos formatos, assim, famosos, no ashram do Osho era pergunta de pessoas a respeito dos assuntos que ele trabalhava. E esse livro, eh, começou ali o texto inicial dele é de um participante perguntando: "Osho", né, para o Osho, assim: "Osho, dá um resumo da sua filosofia, da sua dos seus ensinamentos". E o Osho já, como sempre, meio iconoclasta e meio polêmico, já colocou assim: "Provavelmente você é da América, né?" Aí, né, mas o que que ele está querendo dizer? Vocês querem algo resumido, uma pílula que eu possa entregar e que você vai tomar e tudo magicamente vai ser resolvido, né. Então o Osho diz que isso não existe na obra dele, e que ele não se compromete nem com o passado, nem com o futuro. Ou seja, o que ele disse então, por isso que muitas vezes quem se interessar e buscar outras obras e outras referências aí de Osho, vai ver que num livro ele fala um negócio, no outro ele fala o oposto, num terceiro o meio termo dos 2. E você fala: "Ué, não não tem cabimento, como é que" porque a ideia e o que ele traz, ele fala assim: "Eu não sou um sistema, algo sistemático que eu compilei e eu vou as minhas falas, as minhas palestras, as minhas meus discursos, digamos assim, são para aquele momento, para aquele instante de agora. Depois disso, eu esqueço, não quero saber, e pode ser que no dia seguinte eu fale o completamente oposto ou reafirme a mesma coisa, se tiver". Ele não tinha comprometimento nenhum com o passado dele, muito menos com o futuro. E isso é uma perspectiva muito estranha para os ocidentais. Falam: "Ué, mas como que se eu lançar um texto acadêmico aqui, científico, amanhã eu vou desmentir?" Então, gera uma incredulidade, né, gera uma para o nosso padrão mental, de como a gente foi educado e domesticado, gera um sabor amargo. Você fala: "Tá, mas você está contradizendo o que você acabou de falar ontem, nem é tanto tempo assim", né. E e aí, o que ele traz é que as circunstâncias e a vida são plásticas, e a cada momento está em transformação. Então pode ser que num momento e isso diversas vezes a história provou, que uma mesma forma de pensar, de agir, ou uma frase pode valer em determinado contexto e situação, e às vezes 10 anos depois, 30 anos depois, 100 anos depois, aquilo se torne escabroso, né, se a gente pensar questão, por exemplo, da escravidão, né, não que tenha sumido, mas, eu pelo amor de Deus, não tô rindo da escravidão, tá gente, sei lá, a internet é meio difícil hoje em dia, mas, tô rindo da situação de que como as coisas são fluidas, né, e
frágeis, assim, de certa forma, para quem quer se manter agarrado a uma coisa que seja uma certeza, né. E aí ele traz isso, o Osho traz isso de um ponto de vista de presença, ou seja, nesse momento eu sou a minha presença. O que aconteceu antes pode estar em algum, sei lá, outro canto do universo, em outro. Os indianos falam sobre o Akasha, que são registros de tudo que aconteceu no universo. Beleza, pode estar lá, mas eu como presença estou aqui, estou agora. Então, minha presença hoje pode falar algo, amanhã completamente diferente. E a partir disso, ele diz e traz, né, como que a cultura americana, que inicialmente ali foi a pergunta da pessoa, né, que ele brinca, ele fala que a América virou a Cirema, que é lendo de trás para frente, né, que as coisas estão tudo do avesso, então as pessoas, querem tudo instantâneo, uma cultura americana que quer fazer parecer, não realmente existir ali em ser, em potência, e que não existe um resumo da verdade, e que ele é a verdade, ele é a presença. Então, eh, alguns podem se sentir, né, incomodados, ele é a verdade. Tá falando quase, se um cristão ouvir isso, né, tá: "Ah, ele é Cristo", e por que não, né? Enfim, Cristo é um nível consciencial, né, não tem a ver com uma pessoa, mas enfim, isso é papo para para outras coisas. E aí ele traz uma perspectiva, eh, que é a seguinte: como que eu resumo a vida, né? Como que você resume a vida, o universo, tudo que existe e que não existe também? Como você resume isso, né? Então a pessoa chega, me dá um resumo da sua, ele fala: "Não, eu sou tudo, você também, espectador aí que está assistindo, você também é". Talvez não consiga perceber isso, né, assim como eu, como qualquer pessoa. Tudo que aparenta ser separado, na verdade, é uma malha muito mais fluida e unificada do que a gente imagina. Então, eh, ele traz uma analogia, assim, né, dessa pessoa que quer o resumo, ela quer o resumo da vida, né, ele faz uma analogia com, diz que tinha um casal no museu que está exposto a Ronda Noturna, que é um quadro muito famoso, uma obra-prima, enfim. E e aí o marido, né, um casal ali, o marido fala assim, "Nossa, que bela moldura". E aí ele fala: "Consegue entender a", né, lógico, é com outras palavras, mas ele fala assim: "Vocês conseguem entender a loucura? Você está diante de uma obra-prima, você comenta a moldura? O que é relevante? Qual é a essência? Por que que é uma obra-prima? Não é a moldura, se você tirar a moldura continua sendo uma". Entende? Então, assim, o primeiro essa desconexão que ele traz já no prefácio ali do livro, que vai ser toda atuada, desse livro, O Barco Vazio. E aí, os capítulos são pequenas, às vezes histórias, às vezes poemas ali, né, enfim, em versos, são versos, e de poemas e histórias de Chuang Tzu, né. Chuang Tzu, ele é considerado discípulo direto de Lao Tse. Toda essa história taoísta é muito envolta em mistério e e incerteza, porque não tem, relatos, registros e nada sobre muito profundos, assim, de quem teria sido Lao Tse. Lao Tse, que foi o mestre do taoísmo, que escreveu o Tao Te Ching, que é um outro livro, deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui, ó, Tao Te Ching, né. Então, Lao Tse significa simplesmente a criança velha, ou seja, é um nome simbólico, não, provavelmente não era o nome de alguém,
a criança velha, o que que ele está falando? Que ainda que aquele que despertou dentro do taoísmo, não importa, pode ser velho no sentido de idade, já estar numa idade avançada e ainda ser criança, ainda ter a capacidade de criar, de brincar, de ver graça na vida, de se divertir, enfim, como uma criança, apesar de na idade ser velho. E aí os versos e histórias contam coisas às vezes engraçadas, às vezes para a maior parte das vezes para refletir coisas que a gente no ocidente não tem muita, como é que se diz? Não é capacidade que eu quero dizer, mas assim, não tem muita afinidade com esse tipo de e nem afinidade é boa palavra boa, porque significa que você tem alguma ligação, mas a gente não são tipo de vivência é um tipo de vivência que majoritariamente não passa por nós ocidentais. E aí o primeiro capítulo, eh, é uma historinha, ali são versos, e em que ele fala basicamente, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas ele fala no meio do poema ele fala assim, eh, um barco que está amarrado à beira do rio e lentamente vai avançando o rio ali, porque foi desamarrado sem querer, enfim, e bate em outro barco. A pessoa que está no outro barco e vê que o barco está vazio, pode ficar até um pouco irritada, mas, alguém esqueceu, tal, tudo bem, desleixado, tal. Pode até ficar um pouquinho irritada, mas passa, né. No entanto, e é aqui que está a grande sacada, no entanto, se esse mesmo barco que se desgarrou ali no rio, estivesse com alguém dentro, e esse barco bate no outro barco, quem recebeu a batida provavelmente vai começar a gritar, esbravejar: "Mas olha, você é burro, você não olha, você não viu que não sei o quê, blá 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 blá". E aí os versos continuam e falam: "Por que que esse homem que ficou com raiva na segunda vez ali não percebeu que o barco continua vazio?". Olha, e aí isso que gerou o título, eh, do livro do Osho. E aí o Osho vai fazer os depois que tem os versos da história, teoricamente original, a história que restou dos versos de Chuan Tzu, quando terminam os versos, Osho vai começar um comentário sobre essas, e aí os comentários são também como ele tinha essa bagagem tanto de experiência, assim, profunda na espiritualidade, meditação, mas também da leitura de mui muitas coisas, de muitas realidades diferentes, ele traz histórias, citações, perspectivas que você fala: "Nossa senhora". Então, assim, não é à toa que é o primeiro livro que eu estou fazendo aqui no projeto, e é provavelmente meu livro favorito. E aí o comentário sobre os versos de Osho, né, começa com ele dizendo, né, para você sumir e perder tudo. Então, por quê? Ele atuou ali durante um momento nos Estados Unidos, mas a maior parte na Índia, e quando chegavam novas pessoas para conhecer, ler ali, saber o que que era o trabalho que estava sendo feito, diz que ele nas palestras falava: "Olha, é isso mesmo, e tal, porque é um perigo vir para perto de mim, você vai perder tudo". E ele não está falando de bens materiais, porque isso, se você perder com habilidades ou não, você cedo ou tarde consegue, ele não está falando sobre isso, ele está falando: "Você vai perder tudo que você acha que você é".
Então o comentário do Osho já começa ali falando: "Olha, ao vir aqui, assistir, ver a palestra, conviver comigo, ver como é, do que eu, né, a minha presença, o que eu estou trazendo, é um perigo enorme, porque você vai sumir, você vai perder tudo. Você vai perder ego, personalidade, tudo". E para o ocidental, falar que você não vai ter personalidade, você não tem é quase um xingamento, você não, né, não é quase um xingamento. Acho que não chega a ser, mas é uma afronta, assim, você não tem personalidade. O oriental vai ouvir isso e falar: "Poxa, obrigado, gratidão, que não queria ter mesmo personalidade", né. Então, eh, e aí esse comentário dele falando sobre isso, né, e como e um detalhe, né, aí o barco vazio, então ele tá nessa tradição, eu acho que eu comentei por cima, mas, assim, só para deixar claro, essa tradição, né, de Lao Tse, Chuang Tzu, tal, tá dentro do taoísmo, do Tao, da perspectiva da vida como caminho. A tradução literal, digamos assim, parece que o ideograma chinês, assim como o japonês, tem vários significados para um só ideograma, mas nesse contexto que Lao Tse emprega, é de caminho, ou seja, o caminho que nós vamos caminhar aqui nessa jornada espiritual, certo? Então, eh, dentro dessa perspectiva do taoísmo e das historinhas que Chuan Tzu, que teoricamente foi discípulo, de Lao Tse, o mestre, o Tao não vê nós como personalidades, e aí se você não tem personalidade, quebra, né, o conceito de caráter bom, ruim, porque o que se atrela à personalidade é: "Nossa, ele é muito bom, ele é um homem bonzinho", essas, né, essas coisas que a gente escuta aí. Mas e quem é um homem que não é nem bom nem ruim, que transcendeu essas classificações, né, de certo, o que ele tá além dessa moralidade. Quem chegou perto de comentar isso de modo filosófico foi no ocidente, foi o Nietzsche. Lógico, perspectivas completamente diferentes, realidades completamente diferentes, mas ele ele investiga justamente e fala: "Ué, essa moralidade bonzinho, um é bonzinho, outro é malzinho, é muito esquisito isso, né, porque senão a existência não se fosse preferível ser bom, a existência nem deixava existir, né, os malzinhos, né". Então, é outra coisa que está acontecendo no universo, e ele não tem esse julgamento moral de quem é bom e quem é ruim, porque senão não existia. Se ele tivesse esse julgamento, ele eliminava o que é bom, o que nós consideramos como bom ou ruim, né. E e aí hoje se coloca nessa perspectiva como um abismo, ou seja, se você perder todas essas referências, conceitos, personalidade, ego, chegar perto do abismo da presença do Osho, né, vai ser uma outra forma de existir que está para além, usando aqui para tomando de empréstimo aqui o bigodudo do Nietzsche, está para além do bem e do mal, entendeu? Está para além de bem e mal. E aí, o que o Osho traz como comentário nesse primeiro capítulo é o seguinte: como o barco não está vazio, ou seja, tem personalidade, e aqui a analogia, a metáfora é que o barco, nós seríamos o barco, e quando nós colocamos uma pessoa no barco, tem uma pessoa, ou seja, uma personalidade, um ego, alguém que precisa, se provar ou provar algumas coisas, o ego precisa de muita
provar o que ele é, né, provar para si e para os outros o que ele é, o que ele não é, enfim. E como essa conotação de homem bom é egóica, né, porque: "Ah, eu sou bom, eu sou bom. O resto ou os que fazem o que eu faço são bons", né, e aí você tem um partidarismo, mas os outros que não fazem, que não são como eu, né, isso é ego, né, ego puro. E e aí ele traz uma reflexão muito, muito, muito profunda, justamente a respeito disso, e a visão extremamente peculiar e única do taoísmo, indiferente indiferença, na verdade, em relação a todas as outras formas que nós conhecemos de religião. Porque o Tao, muitas vezes, nem é considerado uma religião, de certa fo é muito peculiar, assim, o taoísmo. Para quem estuda e quem conhece, é muito peculiar, não envolve, de certa forma, uma religião, mas é também misturado com uma filosofia de entendimento de mundo, que não é necessariamente não tem a ver com Deus, com você ser bonzinho novamente, né. Então é muito peculiar, assim, a noção taoísta de vida. E aí ele traz uma reflexão muito curiosa, que é a seguinte: em todas as religiões, ou praticamente todas aí que é maiores que a gente conhece, tem os santos, a figura do santo, ou daquelas pessoas, fundadoras ali da religião, os profetas e tal, e eles geralmente são representados com aquele halo, né, com aquele halo de luz dourada geralmente, né, branca, dourada, enfim, tem várias, azul, enfim, tem várias cores, né, que envolvem a cabeça desses santos, profetas, enfim, essas figuras aí dessas religiões. E como no taoísmo seria impossível, ele fala, né, brincando, mas trazendo a verdade do taoísmo, como seria impossível, extremamente impossível, pintar se sequer a cabeça de um mestre taoísta, porque ele não tem cabeça. Ele é um com o todo, não é ele. Não tem ego, não tem ele, entende? O barco está vazio. Quem está conduzindo é o próprio Tao. E aqui dá pra gente pensar, ele não faz esse comentário, sou eu que estou fazendo, sobre a expressão Wei Wu Wei, muito conhecida no taoísmo, que é o fazer não fazendo, ou fazer do não fazer. E aí um ocidental fala: "Ué, fazer do não fazer, fazer não fazendo? Como que é um fazer não fazer?", né, é ficar quieto, não é fazer, não fazer mais nada, é isso? É um estado de é difícil achar palavras, porque as conotações são diferentes, mas digamos entre muitas aspas, que é um estado de graça, em que se você é um com o tal, vamos dizer assim, não é isso, tá, mas vamos dizer assim, você é um com Deus, com o ilimitado, é ele que está agindo, não você. Então você não está fazendo, você está fazendo, aparentemente no mundo você está agindo, mexendo, conversando, atuando, mas não é você. Você, personalidade com o seu nome, que nasceu no dia, é o próprio tal que está agindo, é o próprio Deus. Não tem mais. Por isso que ele diz: não dá para pintar a cabeça, não é mais alguém. Não tem mais alguém, morreu. Morreu essa personalidade, morreu, entendeu? E aí, para finalizar aqui essa breve explicação aqui do primeiro capítulo, quando alguém está no barco e é o ego, né, é uma personalidade, ela vai acabar esbarrando em outros barcos ao longo da existência e receber muito xingamento. Por quê? Porque ela não se esvaziou no barco dela. Ela não sumiu. Ela não virou um nada. A religião taoísta, de novo, com as muitas aspas religião, tá? Mas enfim, para simplificar,
A religião taoísta é muito similar ao sufismo. Torne-se nada, torne-se poeira das estrelas, torne-se nada. Não importa seu nome, não importa sua personalidade, você é nada. Mas isso não é num sentido, olha que para nós, como a gente é tão valoriza tanto o ego, se você falar para alguém: "Você não é nada", nossa, você espetar uma espada, uma lança no coração do ego da pessoa, ferindo ela, assim, entendeu? Enquanto que novamente, se você falar para um oriental desperto, para um Lao Tse, para um Chuan Tzu, você não é nada. Obrigado. Gratidão. Melhor melhor coisa do mundo. Eu não sou nada. O Tao é, eu não sou. Não tem Chuan Tzu, não tem Lao Tse. Por isso que esses nomes são simbólicos. Não é o nome que alguém deu e que ele foi construindo a personalidade ao longo da vida dele, como um ocidental tem que fazer, e provar que ele é alguma coisa, que ele é um médico, que ele é um engenheiro, que ele é como se a característica de ser fosse atrelado a uma profissão, só uma profissão poderia ser algo, entende? Não poderiam ser várias profissões. E mesmo se fosse só uma que é algo, o é não tá na profissão, tá no ser. Enfim, não vou problematizar muito, mas enfim, voltando aqui ao livro, quando você tá no barco e tentando provar para o mundo: eu sou". E aí tem várias formas de você provar a respeito de tudo. Às vezes pode não ser dinheiro, como na maior parte dos casos, né, que brilha mais, assim, no ocidente, é o dinheiro. Às vezes pode ser, pô, ele é o maior intelectual que existe. Não, ele é o maior acadêmico, ou o melhor atleta, ou o melhor, entende? A forma de consagração desse ego que esbarra no mundo, e aí vai gerando ressentimento ao longo da sua caminhada, entende? É meio óbvio, mas nós somos ensinados e doutrinados dia a dia, dia a dia, que ser alguma coisa, não só ser, esse complemento é que atrapalha. Ser alguma coisa, para você ser alguma coisa, você vai ter que esbarrar em muita gente, e gerar ressentimentos, e gerar amarguras. Imagina a amargura que não é, na época do Senna, ser o segundo, o terceiro, entende? Entende como esse modo competição, esse modo ego vai esbarrando nos outros egos? E aí ele traz aqui a história, por fim, desse capítulo aqui. Só um detalhe que eu esqueci. E essa ideia do tal também, é que você sendo ninguém, nada absoluto, você entra, isso tá na historinha, nos versos do primeiro capítulo, você entra na noção ali de que você, como você não é nada, não tem com que esbarrar. E aí para um taoísta desperto, já consagrado na sua jornada, ele vai entrar na multidão e ser só mais um na multidão, ele não quer provar que ele é o profeta, que ele veio salvar, que ele veio, né, que ele nasceu da virgem, que entende? Esse tipo de coisa é meio ego, né, e não foi, e deixa eu deixar bem claro, eu amo Cristo e Jesus, mas o que fizeram dele é meio surreal para dizer o mínimo. Então, né, esse ego espiritual, né, de nossa, o cara nasceu da virgem que veio salvar, caramba, o taoísta vai olhar e falar: "Pra quê? Salvar o quê? Se tudo é infinito e ilimitado, eu tô salvando o quê do quê? Se tudo é nada, eu tô salvando do quê? Pra quê? Não tem o que ser salvo", entende? É um taoísta desperto, e é por isso que ele não esbarra, porque se ele não é nada, como que ele vai esbarrar nos outros egos? As pessoas acham que ele é
um coitado, vai pra lá, né, tá bom. Não tá preocupado em provar que ele não é coitado. Se a pessoa vê ele como coitado, ou se vê ele como mestre, ou como iluminado, ou como tanto faz. Hum. Então, isso foi ponto de morte ao longo da história. A história do próprio Cristo, que de certa forma, talvez ali brilhou tanto que chamou a atenção para que o matassem, né? E assim também Sócrates. Sócrates tinha prazer em ir questionar todo mundo sobre tudo, até o ponto de incomodar a maioria das pessoas, que já tá, lá vem o Só tipo, sabe assim: "Ah, lá vem ele, ó, lá vem o Sócrates. Lá vem o Sócrates questionar aqui se isso, é aquilo, se é aquilo", e as pessoas e mostrando porque o que aparece, né, no comentário aqui do Osho é que quase que como a ação de Sócrates é mostrar como você é burro, entendeu? De estar acreditando nesse mundo de ilusão. E tudo bem, de certa forma até é verdade, entre aspas, é uma ilusão, tal, é uma ficção, tá bom. Mas o método de aproximação, digamos assim, é totalmente diverso dos taoístas. Então, o Chuang Tzu, pelo que tem os relatos dos relatos, era uma pessoa contente, alegre, gostava de contar piadinha, ficar conversando, as pessoas gostavam, chegavam, se aproximavam dele. E nas entrelinhas ele ia trazendo questões de sabedoria, de entendimento, e realmente conseguia transformar muitas pessoas. Então esse método Sócrates acabou expondo ali o ego ferido de muita gente, a ponto de, pô, tira esse cara daqui, né? E muito, muito interessante essa visão, muito interessante. Então, vou ler para vocês aqui os versos do primeiro capítulo, tá? E aí é o seguinte, chama não, os versos começam assim: aquele que governa os homens vive na confusão. Aquele que é governado pelos homens vive na tristeza. Yao, portanto, não desejava nem influenciar os outros, nem ser influenciado por eles. A chave para dissipar a confusão e ficar livre da dor é viver com tal, na terra do grande vazio. Se um barco, se um homem estiver atravessando um rio e um barco vazio colidir com a própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, não vai ficar muito irritado. Mas se vir um homem no outro barco, ele vai gritar com ele e para que reme direito. Se o seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo e mais uma vez e começará a xingar. Tudo porque há alguém no barco. Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando nem ficaria com raiva. Se você conseguir esvaziar seu barco ao atravessar o rio do mundo, ninguém vai se opor a você. Ninguém vai tentar lhe fazer mal. A árvore reta é a primeira a ser cortada. A fonte de águas límpidas é a primeira a ser secada. Se deseja melhorar sua sabedoria e envergonhar o ignorante, cultivar o seu caráter e ofuscar os outros, uma luz brilhará à sua volta, como se tivesse engolido o sol e a lua. Você não evitará a catástrofe. Um sábio já dizia: aquele que se contenta consigo fez uma obra inútil. O sucesso é o começo do fracasso. A fama é a origem da desgraça. Quem pode se libertar do sucesso e da fama e descer e se perder na multidão e na massa humana? Esse fluirá com o tal, invisível, avançará como a própria vida, sem nome, sem lar. É simples, não faz distinção e aparentemente é um tolo. Seus passos não deixam rastro, não tem nenhum poder, nada consegue, não tem reputação. Como não julga ninguém, ninguém o julga. Assim é o homem perfeito. Seu barco está vazio.
Então, aqui tem uns trechinhos, assim, que eu não comentei, porque são várias páginas de comentário do Osho, mas o curioso que ele traz aqui, eh, essa questão tanto do sucesso, quer ver? Quanto da que ele faz aqui a árvore reta. Ele tem uma outra passagem de Lao Tse que que parece que ele, com outros discípulos, fala sobre a questão da árvore reta ser que é aquilo que é muito majestoso, né, que é muito sublime, que é muito chamativo, isso vai declinar muito rápido. E ele fala que em comparação, né, quase como uma contradição, aquilo que é torto, que é feio, que é malogrado, que é inútil, costuma durar muito mais. E então ele traz de novo, né, a luz brilhando à sua volta aqui, como se tivesse engolido o sol, você não vai evitar a catástrofe, né. A fama é a origem da desgraça, então ele tem vários comentários que eu não trouxe, porque vai ficar já tá longo aqui, né, já tá 46 minutos o vídeo, mas o próximo capítulo, espera aí, deixa eu achar que eu não e curioso também é que para o tal, aparentemente, o mestre ali, o ser desperto, é um tolo, parece, né, parece para a comunidade, para as pessoas que o conhecem, parece que ele é um tolo, mas na verdade é um sábio, né, mas ele não precisa provar nada para ninguém. Então, como ele não precisa provar e não julga, ninguém precisa provar nada para ele e ninguém julga ele. Então, acaba sendo o alto da sabedoria para o taoísmo. O segundo capítulo começa assim: o homem em quem o Tao age sem impedimento não prejudica nenhum outro ser com suas ações e, no entanto, ele não se reconhece como gentil e bondoso. Ele não luta para ganhar dinheiro e não faz da pobreza sua virtude. Ele segue o seu caminho sem depender dos outros e não se orgulha de andar sozinho. O homem do Tao permanece anônimo. A virtude perfeita não produz nada. E não produzindo nada, o não eu é o verdadeiro eu. E o maior entre os homens é ninguém. Um pouco desse segundo capítulo já foi falado aqui, né? Então ele traz um comentário aqui só para tem bastante coisa a mais, acho que o vídeo tá ficando longo, mas só para fechar, então a gente vai puxando só mais alguns pedacinhos. O Osho traz o comentário de que a nossa mente opera a partir de polaridades. Ou seja, a mente não consegue existir no centro, equilibrada. Ele traz o exemplo, seja da alimentação, ou seja, uma pessoa que a todo momento fica forçando, digamos, o jejum, não comer, não comer, não comer, não comer, não comer, ela está alimentando o quê? O polo oposto. De repente ela vai virar uma. Vai comer, 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 comer. Aí, não, preciso agora jejuar. Aí ela fica indo de um oposto ao outro. Talvez seja meio caricato, mas isso é muito real. Pode ser em relação a sexo, pode ser em relação a dinheiro, pode ser em relação a qualquer coisa, né. Então um polo, e é por isso que o yin e yang, um polo alimenta o outro, o homem do Tao não está ligado nessas polaridades, né. E aí, vamos pensar assim, ele traz o exemplo do amor e ódio. Quando você fala ele traz um ponto que é muito forte, assim, ele fala o seguinte: se você fosse realmente sincero e honesto num relacionamento amoroso, afetivo amoroso, você não diria só "eu te amo", você iria dizer "eu te amo e te odeio". Eu te amo como nunca amei ninguém e te odeio como nunca odiei ninguém.
e como nunca cheguei a odiar dessa forma alguém, né. Então, eh, outra polaridade que ele traz um exemplo, o rei e o mendigo. O rei tem abastança, manda, tem tudo a seu dispor e sofre de insônia. E ao passar pelo reino, vê às vezes um mendigo dormindo na rua, sem nenhuma condição e dormindo pesado, sono que ele não consegue ter, com a melhor cama, king, de rei que ele possa ter. E aí, olha o curioso, na maior parte dos que ele traz dos relacionamentos, como você tem que alimentar as polaridades. Num momento você pode estar amando, digamos assim, amando, 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 só que ao mesmo tempo você está alimentando a outra polaridade para poder equilibrar. Então, logo vai surgir alguma situação que você vai ter que despejar ou talvez não despejar, mas você vai ter que lidar com um ódio muito grande em relação àquela pessoa. E aí, o curioso disso tudo é que a maior parte dos relacionamentos é de amor e ódio. E o que ele traz é que um homem do tal e uma mulher do tal que se relacionassem, por exemplo, iriam nem sequer falariam "eu te amo" para outra pessoa, porque o amor existe. Quando você verbaliza algo, é porque aquilo já não é aquilo, certo? A partir do momento que eu tenho que falar, a vivência já não é aquilo. É como se eu precisasse falar para afirmar que aquilo está ali. Mas se o amor existe, você não precisa falar nada. E por isso os 2 polos continuam existindo, né. Então, como que seria uma solução, digamos, para isso? Seria a totalidade do homem do tal. O homem do tal, ele é total, naquilo que ele está vivendo, sem polaridades, sem alimentar um polo para depois ter que desbalancear o outro, centrado, no centro. Essa totalidade é expressada, é dita, por meio de uma historinha que o Osho traz, da centopeia e da raposa. Diz que a centopeia está andando, normalmente ali, seguindo seu caminho, e uma raposa: "Nossa, mas você tem 100 pés, né? Não é difícil coordenar tudo isso não? Você não tem como é que você coordena?" Aí diz que a centopeia foi tentando pensar ali como que ela fazia, olhando assim, e aí a partir daquele dia ela nunca mais conseguiu andar direito. Então tem todo um simbolismo, né, a raposa como astuta ali, né, como, eh, e a centopeia como nessa simbologia aí dessa história, a simplicidade, a inocência de só ser o que se é, sem pensar sobre isso. E a partir do momento que ela teve que pensar sobre o que ela é, aquilo se tornou difícil. Não era. Não era, ela andava. Mas depois que ela teve que pensar como é andar, se tornou uma dificuldade na vida dela. E isso para falar justamente, quando a gente anda equilibrado e não pensando ou verbalizando sobre coisas, você está centrado naquilo e é fácil, é simples, não é difícil, né, ser um homem total, uma mulher total, né, o homem no sentido genérico, não sexo masculino. Eh, é agir sem impedimentos, de novo, né, quando você tem ego e personalidade e alimentando polos, você vai esbarrando em impedimentos com outros seres, com outras pessoas, coisas, e você vai se impedindo. E aí, eu achei muito curioso que sobre as dificuldades, assim, eh, desse pensamento de ser total, e que as crianças já teoricamente nascem sendo totais no que elas estão fazendo, e
praticamente que a sociedade vai degradando essa autenticidade. Diz uma historinha que eu não sei se é psicólogo ou psicanalista, o Reich, que cuidava e tinha os maiores textos ali sobre crianças e tal, perguntaram para ele, falou: "Reich, qual o maior problema que você já viu com as crianças? Qual que são as grandes dificuldades das crianças?" E ele falou: "As mães". E então e outra história também simbolizando o que ele traz aqui do Henry Ford, diz que o Henry Ford tinha chegado em uma outra cidade, um outro lugar, e chegou num balcão de informação e falou assim: "Ó, nessa cidade qual que é o hotel mais barato pra eu ir, né?" Aí o atendente ficou olhando e falou assim: "Eu já vi você em algum jornal, você não é o Henry Ford?" Aí ele falou: "É, sim, sou Henry Ford". Ele falou: "Você vai pegar um hotel barato?" Foi. Se eu ficar num hotel barato ou caro, continuo sendo Henry Ford. Meu filho é que ainda precisa se provar o que ele é, fica gastando a maior parte do meu dinheiro com hotéis caros, luxuosos, isso e aquilo, porque o que queriam dizer do filho do Henry Ford se ele ficasse num hotel barato, entendeu? Então, você ser total, independente se você estiver num hotel caro ou barato, você está sendo total, você está sendo você totalmente. Então, não tem nada a ser provado, ou que os outros vão dizer o que eles vão dizer. Isso é a respeito deles. Hum. E aí, basicamente, assim, eram essas partes que eu queria trazer, porque esse já ficou bem longo aqui o vídeo, mas vocês preferem que eu faça, né, bom, primeiro assim, eh, comentar aqui, né, esse livro é de extrema profundidade, O Barco Vazio, recomendo imensamente, não é à toa que é o primeiro aqui do desse projeto que eu tô fazendo, na linha do horizonte. E talvez, como não é a vivência de muitos, essa perspectiva taoísta, talvez encontre algumas, você fala: "Nossa", mas tem esse contato para sentir aquilo, talvez ressoe com você, e toque realmente em pontos que fazem sentido de um modo mais profundo para você, né. Mas quem se sentir tocado aí, sintonizado com essa mensagem, esse sussurro dos mestres taoístas, e por intermédio nesse livro do Osho, vai começar a ficar abrir um universo, assim, inimaginável. E aí a minha pergunta de fim de vídeo aqui é se vocês querem que eu comente os outros capítulos mais à parte, faça sessões de cada capítulo, mantém comentando só alguns capítulos para os próximos livros, ou enfim, só dá um geral, nem comenta os capítulos, enfim, quem assistiu até aqui, agradeço aí pela paciência nesse novo projeto. Então, abraços livrescos aí para todos e até o próximo livro, tá bom? Gratidão, até mais.